Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas por alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus perguntou aos fariseus: por que vocês querem me matar? O que fiz de mal? Pelas obras que eu fiz, vocês querem me matar. E os fariseus responderam: não é coisa que eu estou inventando, nós estamos nos evangelhos. Nós não queremos te matar porque você fez muitas obras boas, mas porque você, sendo Deus, você sendo homem, quer se fazer Deus, quer se proclamar Deus. Então aqui está todo o segredo do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Tu, sendo homem, quer te proclamar Deus. E na condenação, nós ouvimos bem claro quando Caifás lhe perguntou, depois que todas as acusações caíram, que não se sustentavam: pelo amor de Deus, diga-nos se tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem, vir sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Com este cerne, compreendemos bem claramente o que vem a ser a fé cristã. E como muitas vezes ela é traída. Traída não porque a gente quer trair Cristo. Ninguém trai quem não conhece. Nem se conhece Cristo, como é que eu vou trair ele, coitado? Ou coitado de mim? Não tem como. A maior parte do povo não sabe quem é Cristo. Compreende? Então a boa nova que foi anunciada, anunciai a boa nova, o Evangelho. Evangelho traduzido, a palavra grega, quer dizer boa nova, uma boa notícia. Você ganhou a loteria, uma boa notícia. Em Cristo, qual é a boa notícia? A vida que estava escondida nas nuvens, podemos dizer, nos céus, estava escondida aos nossos olhos, se manifestou. Como se manifestou? Se manifestou naquela pessoa chamada Jesus Cristo, que os próprios
amigos, ou conhecidos, ou compatriotas de Nazaré se admiravam. Mas quem é esse? Nós o conhecemos como o filho do carpinteiro, o carpinteiro. Seus irmãos estão aqui junto conosco, suas irmãs estão conosco, sua mãe Maria está conosco. Muitas vezes eu fui chamar ele para arrumar, naquela época o carpinteiro fazia telhado, fazia todas as portas, etc. Muitas vezes ele fez serviço na minha casa, etc, etc. Não. Humanamente, vocês podem ver uma coisa muito real, muito prática. Então, não existe aquele misticismo de imagem, de visões, de anjos. Não existe nada deste misticismo. Existe uma realidade, um homem. Mas um homem que se proclama Deus. É neste homem que se realiza, por incrível que pareça, toda a história do mundo. Por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E quando se fala esta frase, não é de brincadeira, como também não é de brincadeira crer nesta frase. Se vocês ouviram nesta semana passada, parece que lá em Genebra, com aquele maquinário infernal, tudo, que estão acelerando a matéria, descobriram que a partícula de Deus, o início, felizes as inteligências dos homens que conseguem descobrir a origem do mundo e assim poder curar o mundo ou construir um mundo novo, porque na capacidade, na inteligência, no orgulho e na vaidade da mente humana, o que acontece? Nós podemos transformar o mundo, fazer o mundo. Maravilhoso. Deus nos deu a inteligência para pesquisar as leis do universo. Se Ele nos deu a inteligência, Ele não proíbe o uso da nossa inteligência. Aliás, quer que a usemos, esta inteligência. Mas a inteligência, gente, a pesquisa da ciência, o que vem a ser? O universo é como um presente imenso. Nós recebemos de presente. Nós recebemos de presente o sol que vem brilhar, a chuva que vem molhar, as flores que nos oferecem, os frutos que nós comemos, e aí por diante. As paisagens mais lindas do mundo, e aí por diante. Maravilhosas. Fazemos turismo, não é? Gastamos dinheiro para ver estas maravilhas. Eu lembro quando estava em Ubatuba, tinha um caiçara, Bigode, que fazia esculturas, analfabeta. E o pessoal vinha de São Paulo, a gente se dizia, entre aspas, cultos, não? Via aquelas estátuas de madeira esculpida, mais ou menos. Por ser um analfabeto, ser caiçara, tem um valor artístico. E todos perguntavam, mas quem que fez? Queremos conhecer quem fez isto aqui. Um dia eu fiquei fulo da vida, falei, escuta, vocês são filho da mãe mesmo, viu? Vocês me perguntam, me pedem para conhecer quem fez estas estátuas. Aqui no litoral é um paraíso na terra, um paraíso terrestre. Ninguém de vocês me pede para lhe dizer quem é Deus que fez todo este paraíso. É o eterno problema do homem. O homem quer adorar as obras de suas mãos.
Não muda nada, gente. Nós pensamos que o ateísmo era as estátuas, não os crentes que falam, porque os católicos adoram as estátuas, etc. Mas não precisa fazer estátuas para adorar. Não precisa. Basta fazer um quadro de pintura, a Mona Lisa. Gente vai do mundo inteiro para ver um quadro. Que copiou o quê? Uma mulher que existia de verdade. Van Gogh, vamos ver, as paisagens de Van Gogh, que conseguia reproduzir o quê? Um pouquinho, uma sombra das paisagens que a natureza nos oferece de mãos beijadas. E aí por diante. O homem gosta de adorar as suas obras. Quando digo homem, eu, vocês. O que eu fiz? Eu fiz. Então, como disse antes, se nós descobríssemos esta natureza com a ciência, que, repito, Deus não proíbe, aliás, nos convida a usá-la, é usá-la bem. E você pode usar, um amigo me dizia, tem fome no mundo. Agora foi feita a reunião no Rio, etc. Fome no mundo. Mas por que tem fome no mundo? No lugar de construir tanques de guerra, não pode construir tratores. Quem que proíbe? Me digam vocês. Os governos não devem cuidar do bem-estar das pessoas? Devem? Acho que sim. Então, no lugar de construir tanques de guerra. Raul Folerot, quando eu era adolescente, ele cuidava dos leprosos no mundo inteiro. Naquela época tinha a Rússia e os Estados Unidos, as duas potências. Pediu para um não enfraquecer o outro. Se calculava naquela época 15 milhões de leprosos abandonados, aí por diante. Ele pediu o valor, a Rússia e os Estados Unidos, de um jato de combate, um caça-bombardeiro. Com aquele valor, ele curaria todos os leprosos do mundo inteiro. Vocês acham que depois se fala de fraternidade, depois se fala de justiça, depois se fala de querer ajudar o mundo, faz butos de uma reunião da FAO para tirar a fome do mundo. Gastaram 200 milhões para fazer a reunião no Rio, no meio ambiente, e não conseguiram achar 20 milhões para ajudar a abrir os poços no Nordeste. Gente, o mundo é uma piada. Fora de Cristo, o mundo é uma piada. Então vocês podem ver que exatamente mesmo na religiosidade, a gente parte para a fantasia, a gente parte para o sonho, a gente parte para as projeções próprias, não para as realidades. Por quê? Existe realidade? Sim, existe. Existem realidades visíveis e realidades invisíveis. Uma das realidades invisíveis que nós podemos compreender é o quê? A inteligência. É visível a inteligência? No entanto, existe. Porque se não existe a inteligência, nós temos um corpo que não vale absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. Já há tempo que eu falava, mas nós não damos valor à inteligência. Até a criançada.
Também a gente foi criança, não gosto muito de estudar, porque não valoriza a coisa mais bela e a maior que nós temos dentro de nós, que vai fazer desenvolver melhor a nossa pessoa. Porque nós somos animalzinhos que, como os cachorrinhos, etc., queremos pular, brincar, nadar. Isso é gostoso. Os cachorros não empinam pipa, não é? Mas, aí por diante. Entendeu? Por quê? Porque a gente não reflete, não se dá conta dos verdadeiros valores. E além da inteligência, Cristo trouxe, como disse, a vida estava escondida em Deus. E Deus trouxe a vida ao mundo. A boa nova dele. Em Cristo existe a vida. Então, por Cristo foram feitas todas as coisas. Onde entra em choque bem grande. O primeiro princípio da fé na carta aos Hebreus é exatamente este. Primeiro ato de fé. Crer que o universo inteiro não teve origem de coisa alguma. O universo inteiro, tudo o que existe, não teve origem de coisas visíveis alguma. Mas Deus o criou. Este é o primeiro ato de fé, o mais simples, que todas as pessoas, mesmo sem conhecer a vinda de Cristo, pode admitir, pode chegar a esta conclusão. Depois, com a encarnação de Deus no homem, nós temos o segundo ato de fé. Veja que não é tão complicado assim. Até as crianças podem crer, se quiserem. Que Deus apareceu no meio dos homens, mas apareceu no ser humano. Então, às vezes até as próprias orações. Quanto nós desprezamos os mais humildes, os mais pobres. Bom, já falei algumas vezes, para ser sincero. A bondade e a maldade não existe porque você é rico ou porque você é pobre. A bondade e a maldade estão no coração dos homens. Pela minha experiência, ia falar até um palavrão, mas não. Quem mais mesmo me fez sofrer, sobretudo porque eram pobres, foram os pobres, operários. Operários. Gente humilde. Os outros também. Mas também as pessoas humildes. É muito. Então o problema não é o pobre, miserável, físico. O problema é o pecado desprezível. E o pecado está dentro de nós. Então, o pobre, mais pobre, não é quem não tem dinheiro, é quem não tem Deus. E como na vida real também é prática visível. Quando construímos o hospital, nós ficamos meditando, para que fazer o hospital? Madre Teresa de Calcutá era a época grandiosa de Madre Teresa de Calcutá. Ia apanhando os moribundos, aqueles que ninguém queria. Tá certo. E nós vamos construir um hospital para quem? Para os ricos, para isto, para aquilo, porque não vai nas favelas fazer isto? Aí ficamos analisando. Existe algum pobre, mais pobre do que o doente? Vocês viram? Eu fiquei doente, você ficou doente, grave, você ficou doente, não é? Existe um pobre mais pobre do que o doente? Nem a isto conseguimos refletir, gente.
Ele é pobre de tudo. O próprio Lula, presidente, teve que se submeter. Tem que obedecer a uma simples enfermeira. Tome este remédio. Precisa isto. Quem manda tem que obedecer. Quem gosta de comer não pode comer mais. Quem gosta de estudar não pode estudar mais. Quem gosta de esporte não pode fazer mais esportes. Então veja, isto na saúde física. Mas vamos um pouquinho mais em profundidade. E na saúde espiritual, que é a grandeza do ser humano, a dignidade do ser humano. Não podemos fazer do cristianismo um problema social, gente. Porque é lógico, depois o Lula vira Santo Lula, porque deu a Bolsa Família. Jesus já sabia isto. E quando o povo procurou depois que ele deu comida, ele simplesmente se afastou e fugiu. Eu não vim para isto. Eu dei porque precisava na rua e dou tranquilamente, mas não vim para isso. Porque quem come este pão vai morrer outra vez. Eu vim para dar um pão que quem comer nunca mais vai ver a morte. Então aí nos revela exatamente esta dimensão divina no humano. Esta dimensão divina em cada um de nós. Ele se fez carne, ele se fez homem. Por quê? Para fazer que nós, seres humanos, nos tornássemos Deus. Este é o motivo. Cabe a você decidir o destino, a meta e a dignidade que quer dar à sua própria vida. E aí dá para se explicar um pouquinho a segunda carta de São Paulo. Já falamos muitas vezes que São Paulo não foi apóstolo porque viveu junto com Jesus. Ele se tornou apóstolo porque, lógico, a vinda de Cristo, a vinda de Deus à Terra, na pessoa de Cristo, não era simplesmente para o povo de Israel. Ele preparou seu povo para o povo acolher e depois o lançar ao mundo. Mas o povo não quis acolher, então ele se serviu também, porque Paulo também, ele fala, eu sou hebreu, eu sou judeu, então, para lançar ao mundo. Então precisava, São Pedro, os outros apóstolos, não tinham entendido quase nada de Cristo como pessoa. Só uma vez, São Pedro fala, quando Jesus perguntou para vocês, quem diz o mundo que eu sou? Alguns dizem que eu sou o profeta, outros dizem que você é isto, aquilo. E vocês que estão junto comigo, o que vocês dizem que eu sou? Único, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Deus na terra. Felizes Pedro, felizes tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue, quer dizer, não foi a tua inteligência, não foi o teu estudo de teologia que te revelou isso, não foi nada disso, mas foi Deus que te revelou isso. Bom, a São Paulo foi a piada de um livro que eu li, um judeu, um jornalista lá da Itália, escreveu um livro e pesquisa sobre Cristo, o homem que mudou o mundo. Tá. Ele conclui, sabe o que ele fala? Dizendo que os outros pensam assim, mas ele que pensa. Que a conversão de São Paulo, a queda do cavalo de São Paulo, sabe o que foi? Foi um ataque de epilepsia. É mole, né?
Ataque de epilepsia. Ataque de epilepsia muda a vida de alguém, cientificamente falando. Eu que saiba nunca. Que eu saiba nunca. De perseguidor se transforma em apóstolo. Ataque de epilepsia. Que venha esta bendita doença. Então, que sejamos todos epiléticos, então. Custa tanto para mim me converter. Então que venha a epilepsia para me converter de uma vez, assim eu tenho que trabalhar mais. Pelo amor de Deus. E de Jesus Cristo, sabe o que eles falaram? Para vocês compreenderem, gente, que não é uma coisa que é de 2000 anos atrás, porque às vezes a gente lê e pensa, mas esta historinha de 2000 anos atrás. Sabe quem era Jesus? Jesus era um hebreu, não era um cristão. Cristo não era um cristão. Era um hebreu. Porque ele seguia todos os rituais. De fato, aqui no Evangelho fala, ele foi na sinagoga. Está escrito. Então as besteiras não têm fim, não têm tempo. Quando não se quer enxergar. Graças a Deus, na minha vida, nunca tive tanto. Muita gente aceitou tudo, depois cada um vive. Mas tive um caso só, eu estava lá no litoral, nos cursinhos. Se passava por intelectual, ainda bem que naquela época o litoral, agora não sei, deve ter mudado. A gente era muito simples, tudo queixada, gente simples que vinha para lá, não tinha muitos intelectuais, muitos cultos, não. Ele passava por culto intelectual, etc. Tinha 36 anos. Me falou assim, no cursinho lá, na Casa Emaús. Frei, descobri a verdade, mas não quero aceitar. O único que falou isso. Por minha tristeza, depois de uma semana, falaram para mim, ninguém sabia nada disso, só falaram para mim. Frei, sabe, fulano que fez o cursinho semana passada, sei, foi atropelado e morreu. O único que me falou isso. Não é que Deus o castigou porque ele falou isso. Talvez lhe deu a última chance para ele crer. E aquela vida passou. Aí em São Paulo, como eu disse para vocês, existe um masoquismo terrível aos olhos do mundo. Vou ler. Porque, para compreender que a fé nos revela outros abismos, não é a lógica humana. Eu me comprazo na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Gente, isso diante de qualquer ciência humanitária, qualquer ciência psicológica, é definido com um nome só: masoquista. Quem se gloria destas coisas é um masoquista. Então, se cristianismo é masoquismo, não sei. E nesta miséria humana, por que ele se gloria nisto? Porque ele teve revelações grandes. Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece, foi espetado na minha carne um espinho. Então, as revelações que São Paulo teve, é porque digo, não foi por estudo que São Paulo compreendeu o mistério de Cristo. Quer dizer, eu não diria mistério. A ciência é um mistério? É.
porque eu sou ignorante. Até que eu não estudo, fica um mistério para mim. A primeira vez que eu virei eletricista, o que aconteceu? No seminário, tinha um chefe de eletricista que fazia, depois ele foi embora, foi para o noviciado, e eu fiquei no lugar dele. Tinha que preparar o presépio, para vocês compreenderem que esta palavra mistério, muita gente, Frei, como é que explica isso? Não explico, não sei. É um mistério. Então o povo vai atrás, não das coisas reveladas, mas atrás da ignorância. Como explica o bem ou o mal? Não sei, dizem que tem um pecado e tem a graça de Deus. Não pode ser. Aí, o que acontece? O ser humano inventa o quê? Você sabe o que inventou o ser humano? Para explicar o bem ou o mal? Ninguém de vocês se tocou? O Espiritismo. Espiritismo. Simples. Que aquela pessoa não pode ser má, só pode ser na outra reencarnação. Uma pessoa má, veja a lógica humana, a ignorância humana. Então, como eu disse, quando eu fui fazer o presépio, aí tinha os 2 fios, tinha ligado, acendeu o presépio bonitinho, a feliz da vida tinha feito a primeira obra de engenharia elétrica na minha existência. Mas daí me toquei e falei, para que gastar naquela época, a gente era muito pobre mesmo, gastar tanta fita isolante para isolar 2 fios separados? Juntei os fios, eu usei a fita só, feliz da vida, porque eu tinha usado só uma fita no lugar de 2. Quando fui acender, não acendia mais, queimou tudo. É um mistério, é ignorância minha diante de uma coisa que chamamos científica. E assim também Deus quer fazer o misterioso? Não. É que nós não sabemos a realidade dele. E nós temos que aprender. Mas a São Paulo, para que anunciasse, me foi revelado isto. Ele mesmo fala, eu fui elevado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, onde me foram mostradas coisas que a língua humana não consegue transmitir. E foi revelada a essência de Deus. Não sabemos por outras pessoas que tiveram estas experiências que quer dizer isso. Ele foi revelado também o grande mistério deste homem Cristo que o povo viu na carne e que rejeitou. E se escandalizou até porque um carpinteiro dizia que era Deus, que era filho de Deus. E revelou aquele homem, prestem bem atenção, aquele homem que depois é esse homem, o relacionamento que ele tem para com todo o universo. Vou resumir só algumas palavras, algumas coisas. Por ele, isso que Deus lhe revelou, que nele estava toda a criação. Gente, é brincadeira? E nele está então toda a energia, a sabedoria e a harmonia do universo que todas as mentes humanas estudam. Nele estava a vida, aquela vida que toda a medicina estuda, tornando os seres humanos Frankenstein, pedaço por pedaço, e ele renovou a vida nas pessoas. Nele estava toda a sabedoria, o conhecimento. Então não é de brincadeira aquele homem.
Não é um ser humano que simplesmente tem compaixão porque sente sentimento de culpa, porque fiz isto de errado, porque aquilo, senão me mato para o inferno, me mato para o céu. Não tem nada a ver isso, gente. É algo muito mais infinito. Muito mais infinito. Então o problema qual é? Que na minha fraqueza, São Paulo fala, é minha. Eu me glorio, porque a minha salvação, a minha grandeza, a minha dignidade não depende de mim, mas depende dele. Eu me glorio em Cristo, eu serei grande em Cristo, eu serei eterno em Cristo. Eu serei sábio em Cristo. Então, gente, não é masoquismo, não. É a pura verdade. O ser humano é um verme? É. Será comido pelos vermes? Será. O Deus feito homem, que se assumiu a nossa natureza, se tornou um verme. Foi considerado assim na cruz, desprezado para todos. Foi. Por quê? Porque nele estamos todos nós. Mas com esta comunhão que ele fez conosco, na nossa miséria, na nossa pobreza, no nosso íntimo, ele nos transforma nele para a nossa grandeza. Quando Santo Inácio de Antioquia estava para morrer, comido pelos leões, escreveu uma carta onde ele fala: quando lá chegar, não me poupe, pediu. Porque queria interceder para ele não ser, tinha já 80 e poucos anos, para não ser lançado no círculo, no Coliseu, para ser comido pelos leões. Não poupe a minha vida. Eu quero ser o trigo de Cristo, porque não quer me dar a morte, porque eu quero a vida. Que quando lá chegar, eu serei homem. Quando lá chegar, eu serei homem.